Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre os alimentos termogênicos. Então, começando pela definição. Termogênico é aquele que tem a função de aumentar a produção de calor, né? Aumentar o gasto energético. Então, todo alimento, quando ele é consumido, ele fornece energia para o nosso organismo. Essa energia vai ser transformada, né, em energia química e fornecer aí as calorias que nós precisamos para exercer as nossas funções durante o dia. Então, lá na mitocôndria, né, dentro das nossas células, ocorre todo esse processo. O alimento termogênico, né, quando ele tem essa função alimento ou suplemento, ele teria como objetivo aumentar esse gasto energético, aumentando a nossa temperatura corporal, de maneira com que essa energia do alimento não fosse usada pelo nosso organismo. Então, seria bem simples, né? Se a gente comesse, sentasse lá no sofá, consumisse os alimentos ou o suplemento termogênico e ficasse lá, né, com a temperatura corporal elevada, gastando energia sem precisar fazer nada. Mas não é assim que funciona, né? Então, lá na década de 30, e alguns trabalhos falam que isso aconteceu na década de 50, houve realmente uma droga com essa função termogênica chamada de 2,4 dinitrofenol. E as pessoas que consumiram essa droga tiveram uma elevação da temperatura corporal, mas elevou de tal maneira que elas realmente cozinharam por dentro, né? Então, elas tiveram a hipertermia, então subiu muito a temperatura corporal e isso se tornou letal, né? Essa droga era letal, elas vinham a óbito. Então, realmente, quando a indústria farmacêutica, enfim, vir com essa, né, com esse marketing falando, olha, esse é realmente um termogênico, não acreditem, tá? Por enquanto não existe nada que tenha realmente esse efeito clínico de maneira satisfatória. Então, nós temos, né, alimentos e suplementos aí, então, cafeína, efedrina, sinefrina, a carnitina e na parte de alimentos, gengibre, chá verde, pimenta, com essa característica, né? Só que o que acontece realmente no nosso organismo? Então, quando nós consumimos, no caso, por exemplo, a cafeína, que é o mais utilizado aí com essa função termogênica. A cafeína, ela atua nos receptores de adenosina. Então, ela inibe esses receptores, faz com que aumente a nossa frequência cardíaca, aumente a pressão arterial, porque nós temos receptores de adenosina em vários órgãos. Então, a cafeína vem, inibe aí essa função, aumenta essa questão da pressão dos batimentos cardíacos e aumenta também a lipólise, que é a quebra de gordura. Porém, o que nós precisamos entender é que a quebra de gordura é diferente da queima de gordura, tá? Então, são processos diferentes e que quebrar gordura não necessariamente vai fazer com que você tenha o emagrecimento, a perda de peso, certo? Então, isso é importante ficar claro. Consumir cafeína vai fazer com que você tenha isso, mas num período também muito curto, cerca de 30 a 60 minutos que a cafeína tem ali o efeito dela e depois cessa essa lipólise, né, que é essa quebra de gordura. Então, é um efeito momentâneo ali, não é suficiente para emagrecer, assim como os demais suplementos e alimentos. Então, quando eu for consumir, né, um chá verde ou um gengibre, enfim, qualquer outro alimento com essa ideia
vocês têm que entender que isso não vai ser suficiente para o emagrecimento, tá? Os termogênicos, então, eles vão aumentar aí esse gasto energético em 2 a 5%, não é nada significativo. Então, a melhor forma de emagrecer mesmo continua sendo paciência, cuidar da alimentação e praticar os exercícios físicos. Infelizmente não existe a pílula mágica ou o alimento que vai fazer a diferença nesse processo, ok?